Liberou? Liberou! Liberou. Só nunca me libere da sua vida. Ixi, começamos, né? Meu grande, querido, inoxidável amigo. Inoxidável, incomparável. Quais são os outros? Imensurável. Imensurável. Dê uma lista dos adjetivos de seu Chico aí. Não, inoxidável era um... Inoxidável já é um nível altíssimo, marco né? dele, assim, é tipo aço. É tipo aço. Meu amigo Inoxida. Inox. Meu amigo Inox. Olha, chamar um cara de Inox, hein? Não estraga nunca. Essa amizade nossa é uma amizade Inox. Não estraga nunca. Quer partir pra vinheta? É melhor, minha nossa senhora. Isso é vinheta já? Então pronto. Vem com o Banese Card, passa o verdinho. Passa o verdinho, fácil de aprovar. Passa o verdinho, habilidade livre de pagar. É só passar, aceita em todo lugar. Vai viajar internacional. Passe o verdinho pra realizar. Quem é o parceiro de verdade? Com o Banese Card ninguém passa aperto. Passe o verdinho e vem. Banese Card. Tamo junto! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao episódio 67 do Foguetão. Ricardinho Sá, meu amigo. Como você está, querido? Você se superou inoxidavelmente nesse episódio. Aí quer dizer que quando eu tenho um lampejo de ser uma pessoa que se declara, você faz isso. Você se declarou pra mim me chamando de inox? Claro. Você Sério? não estraga nunca. Sério, rapaz? Então realmente eu estou lisonjeado, Tá meu vendo querido você? amigo. Você não soube Meu interpretar. querido e barbudo amigo, eu estou lisonjeado. Que privilégio estar aqui com Eu você digo mesmo. 67 vezes. Nem parece, cara. Hã? Nem parece. Que é um privilégio? Não, 67 Ou já tem 67? vezes. É, eu paro pra pensar, que já tem 67 vezes que gravamos um episódio do Foguete Sem Ré. Mas, cara, sabe o que é mais engraçado assim da vida? Ah, As coisas que são fáceis. Nem parece que é tão fácil assim. é verdade. É verdade. A exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa pode muito bem clicar no link que está aqui na bio e adquirir seu Banese Card de uma maneira muito fácil, nem parece que é tão fácil. Não só na bio, como também se você estiver assistindo aí na sua grande TV de LED de 55 polegadas, você pode ver que no canto superior direito tem um QR Esquerdo, Code. meu esquerdo aqui, né? Isso, Esquerdo, direito da tela. o seu na verdade. esquerdo, é verdade. mais o canto superior realmente, direito da Ricardinho. É. E é só ler o QR Code que você pode adquirir seu Banese Card de uma maneira extremamente fácil também. Nem Facílimo. parece que é tão fácil. Facílimo. Né? Não só o escanear o código para ir direto para a loja de aplicativos, caso você não tenha o aplicativo do Banese no seu celular, o verdinho, Sim. como também todas as facilidades que o Banese Card te proporciona. Com certeza. Vantagens, Vantagens. facilidades, Tudo. poder. Você pode passar o seu verdinho em qualquer lugar que você chegue. Uma coisa que eu acho legal também é que o atendimento deles é fantástico. Com certeza. O suporte, né? O suporte do Banese Card é um negócio Por assim isso que eu de tenho cinema. orgulho de toda edição do Banese Card dizer que é nosso. O verdinho é nosso, Eu também Ricardinho. gosto de dizer. Estamos em casa. Temos praticamente a chave Sinto do que já é verdinho. um velho conhecido do É, Foguete. com certeza. Ricardinho Sá, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Inox. Estamos aqui. Meu amigo Inox. Grande Inox. A gente se diverte nesse foguete, né, Ricardinho? É verdade. Turma, a gente combinou no último episódio que todo começo de episódio do Foguetão a gente vai lançar um desafio para você que nos acompanha. Neste exato momento, eu te desafio para encaminhar, compartilhar este episódio com 2 pessoas. Você vai clicar nesse botãozinho aqui, compartilhar, que está aí no seu dispositivo, e você vai automaticamente vai clicar ali em compartilhar, vai abrir seu WhatsApp e manda para as 2 primeiras pessoas que aparecerem. É o desafio. Você que nos acompanha, você que gosta do Foguetão, vamos criar um movimento dessa comunidade fogueteira para alcançar cada vez mais e mais e mais e mais e mais pessoas, não é isso, Ricardinho? E você vê que é fácil, são 2 pessoas. 2 Cobra. pessoas compartilhou, Não valeu, é aquele fui, sorteio tchau. do Instagram que pede pra você marcar 5. Minha nossa. 2, cara. Inclusive o algoritmo bate, Pois é, derruba, né, o pois é. sorteio. Então é pra do ser Instagram. fácil, da mesma forma que é com o Banese Card.
Puxei de novo, hein? Rapaz, você tá bom, viu, Inox? Você tá bom, viu, Inox? Inox é... Você tá bom, viu? Inox é um Rapaz, você tá fenômeno. mandando, viu? Tô Que bem. incrível. Tô bem, a gente aprende aos Turma, poucos. imagina só. Um cara ser pai com 18 anos. Imagina só. Um cara que começou a empreender com 13 anos. E aí o cara bate 18 anos, vira pai. Beleza? Esse cara, aí ele vai me corrigir, né, obviamente, mas foi correspondente bancário desde 2005. 2005 foi exatamente quando eu formei minha banda de pagode, que iria se transformar no Clube do Samba, que hoje é o Clube. Imagina só, viu? Eu fui pai com 30 e... Cardinho, me ajuda aí. 35? Eu? 34 pô. Você não é Inox? Francisco tem quantos anos? 4 e porrada. Pronto. 4 e meio. Aí, 39 menos 5. 30. 39 menos 5, dá Sou de quanto? humanas, bicho. Eu também, dá quanto? Você é de humanas, velho? 39 menos 5. 34, né? 36? Fui pai com 35 anos. Enquanto esse cara já estava trabalhando, empreendendo, sendo correspondente bancário, pai, eu tava tocando pagode, bicho. E eu até recebi um WhatsApp, Ricardinho, Bruno, chama uma galera diferente e tal. E eu tenho até um receio da gente não ser muito tendencioso nos convidados que a gente traz aqui, né? Porque tem uns episódios que a gente traz uma galera que é muito íntima, muito próxima. É verdade. Né? E aí, turma, eu já acompanho esse cara há um tempo, né? Ouvi falar dele, aí comecei a seguir o business dele ali no Instagram, comecei a seguir ele no Instagram. Inclusive, meu amigo, obrigado por ter começado a me seguir agora. Acabei de ver, depois de tanto tempo. Obrigado pelo seu @, grande Túlio. Mas, imagina só, cara com 35, né? 35. 35 tem um filho de 17, né? Meu irmão, e eu achei... E aí, com 40 mil agentes ativos, o business dele já atingiu 5 milhões de brasileiros no Brasil todo. E o que eu achei mais bacana, inclusive, mandando um beijo para a nossa queridíssima Inox, parceira de jornada, Gabi Lobo, ela escreveu na sua bio que você parece ser um cara sensível, espiritualista, espirituoso, alguma coisa assim. E ela botou no nosso grupo dizendo: acredito que o episódio 67 do Foguete Serré vai ser muito bom, meninos. Senhoras e senhores, o cara que eu tô conhecendo hoje, e é um desafio eu gravar um episódio com uma pessoa que eu estou conhecendo na sentada dessa cadeira. É um desafio tão grande. Vocês não imaginam, mas vamos lá. Adoro desafios. Túlio Matos, meu amigo, seja muito, muito, muito bem-vindo. A casa é sua. Que satisfação. Obrigado pela sua agenda, pela sua disponibilidade. Ainda bem que o universo conspirou para que a sua reunião fosse transferida, né? Isso aí. Estamos gravando aqui esse episódio numa quinta-feira, 18 horas. Isso aí. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, Tudo Bruno. bem? Obrigado, Ricardo. Tamo junto. Obrigado, Gabi, também pelo convite. Estou feliz de estar aqui. Eu também já acompanho, vejo a comunicação, né? Vejo o trabalho que vocês vêm fazendo, acho que é fundamental para o polo de empreendedorismo aqui sergipano, né? E eu vejo também que vocês trazem empreendedores de outros estados. E estou feliz de a gente poder, eventualmente, contar um pouco aqui do que a gente já, da nossa caminhada e dividir aí, talvez, os momentos mais críticos, vamos dizer assim, que sempre deixaram alguma marca e algum aprendizado. E aí vamos bater um papo aqui e ver se sai, né? Se dessa nossa primeira conversa, se sai um conteúdo bacana. Eu gosto do foguete, meu amigo, do episódio que quando a gente termina, sai negócio. Boa. Cara, me diz uma coisa. Que lance é esse, velho? Você começou a empreender com 13 anos? Como foi isso, assim? Um momento... Como é que você começou, assim? Vamos lá, começar do começo. Bom. Fazer um episódio... Desculpa, viu, Tulhão? Mas fazer um episódio organizado, né, Ricardinho? Início, meio e fim. Início, meio e fim. Mas vamos lá. Seu Túlio, vai, manda. Bom, acho que da nossa primeira parte, assim, da infância, sempre fui muito... Eu e meus irmãos sempre fomos muito estimulados ali à curiosidade, enfim. O primeiro computador que eu tive acesso eu tinha 6 anos de idade.
Então, em alguma medida, aquele elemento estranho ali dentro do convívio familiar drenava a atenção minha e dos meus irmãos. E aquilo ali despertava daquela curiosidade e desejo também de fazer outras coisas. Só que, naturalmente, com 6 anos também não dá para propor muita coisa, né? E meu pai sempre teve... Minha mãe sempre teve um olhar mais de relacionamento, mais humanista, e meu pai sempre foi um cara mais racional, mais lógico e matemático. Acho que juntou... Acho que esse mix aí, né, de alguém mais técnico, com alguém mais dado a relacionamento, como a gente diz, mais amigueiro. E aí acho que a gente foi pegando o tempero dos dois e é isso que Casamento bem complementar, né? Graças a Deus, estão juntos até hoje. Um beijo para minha querida mamãe que está cuidando do meu papai lá no interior da Bahia. E aí, dos 12 anos, o que aconteceu ali? Eu já tinha ali aquela curiosidade do advento da internet, que estava se popularizando ali, aquelas primeiras conexões de discadas, né, que você tinha que esperar da meia-noite para fazer a conexão, para pagar um pulso só e tal. E aí eu estudava ali alguma coisa ali muito incipiente de programação ainda, para tentar fazer alguma coisa diferente. E naquele momento, no ano 2000, especialmente a minha família, meu pai estava passando por um momento profissional muito difícil, né, tinha tido uma última experiência como empreendedor muito difícil. E a gente eu via no seio familiar a necessidade de ajudar de alguma forma. E ali naquele ano estava acontecendo as eleições municipais em Salvador, e aí a gente construiu uma plataforma online, imagina, em 2000, enfim, a internet ainda estava, ainda que em Salvador, ainda estava dando os primeiros passos, né? Você não tinha a popularidade que os dispositivos chegaram depois, mas a gente lançou ali um site que era para promover os candidatos da época, daquele pleito, apresentarem suas propostas de governo e tudo mais, né? Proposta política, de programa de governo. Lógico que assim, foi muito difícil, a gente conseguiu, sei lá, na época, faturar, sei lá, uns R$4.000 com os anúncios, mas ajudou bastante e foi mudando o caráter, né? Porque um trabalho hercúleo e não deu aquele resultado. Se ligou, né, Ricardinho? Hercúleo. Padrão altíssimo, viu, Ricardinho Sá? Padrão altíssimo. Viu, Ricardinho? Anote e ao mesmo tempo peça a definição da palavra para o professor Pascoal. já eu mando o inoxidável também. Desculpa, Tulião, vai. Desculpa, vai. Em paralelo, a gente via ali que o grande ambiente de troca de oferta e demanda da cidade era um caderno de anúncios de um jornal de grande circulação em Salvador, que é super popular, o Jornal à Tarde, é um patrimônio, patrimônio cultural, o patrimônio do mundo jornalístico brasileiro, e tinha ali um caderno que chamava Os Populares, Anúncios Populares. E aí disse, não, vamos digitalizar esse negócio, e registramos um site, popularesonline.com.br. E aí começamos ali a construir uma plataformazinha para receber os anúncios, e a ideia era tentar fazer como se fosse uma plataforma dessas, online, marketplace, de compra e venda, de serviços, de anúncios e tal, em 2000 também. Né? Então a gente tinha ali a ideia, talvez adiantada. Tipo classificadão, assim, classificados, oferta de emprego. Como aqui tem Sinform e tal, enfim. Só que a coisa hoje caminhou para algumas plataformas. Você tem gigantes aí, o LX, talvez seja maior e tal, de anúncios. Perfeito. E tal. Nessa linha. E ali, logo de cara, eu disse, poxa, tá bom, como é que construir ali, muito rudimentar, com a linguagem, tinha um banco de dadozinho, tinha como incluir o anúncio, tal, como cobrar, e aí tinha que vender, como é que eu ia anunciar isso, como é que eu ia trazer demanda, né? E aí, muito inocente, sem nenhum plano de negócio. Quantos anos ali? 12, 13 anos, cara. Eu fiz panfletos, aí produzi 3.000 panfletos, eu ia distribuir os panfletos, eu ia, sabe, não tinha, era uma coisa muito do tipo, era uma criança ali tentando fazer alguma coisa para dar um gás ali na renda da família. Você é o mais velho? Eu sou mais velho, somos 4, né, e a diferença de 2 em 2 anos. Naquela ocasião eu tinha 13, o segundo 11, 9 e 7. E eu fui para a porta do Shopping Guatemi, para distribuir os panfletos ali na porta, tomei carreira do segurança. Então, cheguei em casa triste, orelha baixa, sabe? Como quem diz assim, poxa, no meu primeiro dia que eu tô indo desenvolver ali meu trabalho, fui logo ameaçado pelo status. E acredite se quiser, depois que a gente começou a ligar para os anunciantes, o pessoal do jornal ligou e disse, olha, vocês não podem usar esse nome é nosso. Aí pronto, aí eu desanimei de vez, porque eu registrei o domínio do site. O nome do caderno era Populares, eles não queriam que a gente usasse Populares Online. Essa mole do... Juro a você, cara.
Eles não queriam que a gente Meu amigo, usasse. o INPI não registra o nome desse, nem. Mas aconteceu, e aquilo eu fiquei, me senti acuado, né? Porque, poxa, com 13 anos, eu digo, pô, o Jornal à Tarde tá dizendo que eu não posso usar e tal, enfim. A coisa caminhou em outra direção, e aí acabei me envolvendo, fui fazer o ensino médio, fui progredindo, e depois mudei para outra cidade para fazer o curso de engenharia civil, como a gente comentava aqui um pouco antes do episódio, com o Ricardo. E aí da jornada desses 15 para 18 anos em que fui pai, aí a gente foi seduzido e foi atraído para esse negócio que é o de correspondente bancário, do qual a gente é militante desde 2005. E aí essa história de começar... Você teve filho em 2005, foi? 2000, e Eduardo é 10 de junho de 2007. A gente começou em 2005 e ele é nascido em junho. Quando você fala a gente, quem é a gente? A gente começou em 2005, eu falo... Primeiro meu pai que recebeu o convite, só que meu pai, na condição de engenheiro, trabalhava ali no município acompanhando as obras. Então ele não tinha tempo. Então os dois primeiros, né, o 01 e o 02, Tiago, meu irmão, que era o funcionário que ficava ali no balcão, e eu ficava na retaguarda. Né? Então a primeira unidade de negócios foi um espaço emprestado numa ótica, um espaçozinho de 2 metros quadrados, porque a cidade em que a gente começou, que Qual é a cidade? Chama Nordestina, no interior da Bahia. É uma cidade era 10 mil habitantes na época, talvez ali, a Bahia tem quase uns 500 municípios mais ou menos, ela está ali no quartil das menores e também das mais pobres. Né? E a zona urbana tem 3 mil habitantes. Então tem uma placa, né? Eu sou super feliz da gente ter começado lá, mas tem um portal que você entra, é bem-vindo, e o outro eu volto sempre. Então a estrada, só temos uma estrada asfaltada até hoje. Então era digamos assim, do ponto de vista de logística, era o fim de linha. E a gente levou o negócio para lá e começou, Bruno, a gente não tinha recurso para montar o negócio. Meu pai assalariado na prefeitura, com o salário dele para bancar 4 filhos. Foi no Magazine da cidade e assinou uma nota promissória de R$200, que foi como começou o negócio. Comprou uma mesinha de plástico da Tramontina, 2 banquetinhas e uma cadeira daquelas de quintal, todas de plástico branco. E aí assim nos instalamos ao lado da agência bancária, né, daquele banco azul e amarelo com azul, que normalmente tem em todo o Brasil. Sim. Né? Então era a única agência que tinha ali na cidade. Nos instalamos ali do lado para tentar pegar ali o fluxo de clientes que iriam sacar os benefícios, né? E ali a gente ia atender aqueles aposentados que sempre ficaram à margem do serviço bancário, né? Ali em 2005, o gerente de banco não dava atenção para aposentado. Era um peso para a agência atender, né? Só dava trabalho, o rendimento para aquele cliente na agência era muito baixo. Então aquele cliente era um peso, ficava do lado de fora na agência, no sol, na chuva. Depois é que a coisa foi mudando. Mas ali a gente começou a atender. Meu irmão fazia o atendimento ali, eu ficava na retaguarda fazendo cálculo, fazendo a simulação e cadastrando a proposta e tudo mais. Me diga uma coisa, só para deixar a turma na mesma página. O que é que o correspondente bancário faz nesse caso? Vocês começaram vendendo, prestando que serviço, assim? Basicamente é sendo a ponta de lança, vamos dizer assim, sendo a presença física, um representante da instituição financeira naquele local. Você imagina, você tem grandes instituições que têm agências, estão fechando muitas, né, em muitos municípios brasileiros, mas os bancos médios, principalmente, ou bancos de nicho, eles não tinham condição de ter capilaridade nesse ponto. Então, lá em 2004, 2005, logo que saiu ali o convênio em que o governo federal autorizou a consignação, né, o desconto na folha de pagamento, principalmente dos aposentados, okay. Aí, a partir dali, algumas instituições médias, né, de porte médio, permitiram e contrataram empresas para oferecerem os produtos. Então, a gente era quarteirizado, não vou nem dizer, acho que a gente era quinterizado na relação. A gente era o agente de um regional que levava para um correspondente que levava para o banco. Ou seja, a gente estava lá no fim da linha dessa cadeia que estava começando a se formar ali. Mas a gente era muito curioso e em 3 meses de trabalho ali, a gente já estava gerando para a família mais rendimento do que meu pai como engenheiro. Com 3 meses? 3 meses. Vocês dois ali. Por conta também de que a gente foi, assim, ousado em termos de empreendedorismo, microempreendedorismo, né? Coisas que são simples, por exemplo, numa cidade de 3 mil habitantes, carro de som, panfletagem, anúncio, enfim, vai para a rádio, dá entrevista na rádio.
com essa disposição ali. Os de moleques com 17, 18 15 anos. O conselho tutelar foi lá para falar para meu pai que meu irmão não podia trabalhar, enfim. Um monte de trabalho muito mais prejudicial para a criança, e foram questionar porque meu irmão estava trabalhando lá, enfim, com 15 anos. E foram coisas que a gente foi superando ao longo do caminho. Mas acho que aquele momento inicial ali moldou um pouco da nossa filosofia ao longo do tempo, que era... A gente começava a ganhar o dinheirinho ali e dizia assim, não, deixa o bolo crescer. Quando o bolo crescer, a gente divide. Aí vai, quando crescer, divide. Quando crescer, divide. Aí a gente foi de uma lojinha, abriu 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 e tal. Aí foi caminhando por ali, no sertão da Bahia. Que massa, velho. Isso sendo liderado por você e por seu irmão. Isso, assim, meu pai, ele, por conta da atividade dele em tempo integral na prefeitura, nas prefeituras ali, que ele prestava um serviço você imagina que as prefeituras tinham verbas que eram liberadas, mas precisava para alguém executar aquilo, né? Convênio, acompanhar, desenvolver os cronogramas, então ele estava sempre muito envolvido nas obras. E eu e meu irmão estávamos ali no dia a dia, não tinha jeito, a gente tinha que tocar a operação. Então ele ia, com o conhecimento dele de engenharia, identificava ali um ponto, reformava aquele ponto, e disse, agora vão aí e toquem o negócio. E aí ele foi contratando as pessoas para ficarem naquelas outras lojas, e a gente, com 15, 16, 17 anos, já éramos os supervisores das outras lojas, entendeu? No entorno ali. E isso forçou a gente de forma muito empírica e desenvolvendo algumas competências que deveriam ter sido aprendidas talvez no meio acadêmico, na faculdade de negócio, né, de administração ou de marketing e tal. Então a coisa foi caminhando muito no teste e melhora, sabe? Erra e busca acertar, e tentando juntar ali as pecinhas, porque ele não tinha tempo também de acompanhar diretamente, né? E a gente que fazia ali a gestão mesmo no dia a dia do negócio. Que massa, velho. Mas vai indo. Não, ia dizendo que nesse momento ali do 5, 6, 7, que aí quando veio a paternidade, que aí você mencionou, aí foi um choque. 5, 6, 7? 2005, 2006, okay, 2007. Quando chegou em 2007 que veio a paternidade, veio... 2 anos depois do negócio. 2 anos depois do negócio. Veio aquele choque de realidade, do tipo, caramba, meu pai, como eu comentava, né, um pai provedor, um cara, né, que estava ali sempre dedicado à família e tal, o que é que eu vou ser? Que pai que eu vou ser? E eu caí para dentro do trabalho como um bicho mesmo, tipo, vou fazer esse negócio aqui funcionar, porque eu tenho que, né, cumprir minha responsabilidade, pô. E aí a gente, com a cara e a coragem, assim, naquele momento, eu voltei para Juazeiro da Bahia, porque de Nordestina voltei para Juazeiro da Bahia, para dar sequência também na faculdade, e montei uma pequena célula de negócio ali para atender os agentes locais, né? A gente tinha talvez ali no entorno uns 20 ou 30 agentes lá. Como assim atender os agentes locais? Os agentes locais é o seguinte, você imagina que além das nossas unidades próprias, onde você tinha um funcionário ali atendendo aqueles clientes... Para dar empréstimo. Isso, para conceder crédito, basicamente, certo. Consignado. Crédito de vários tipos. Só consignado, consignado em folha, funcionalismo público estadual. Consignado que você fala é tipo pro aposentado descontado na folha. Exatamente, seja o aposentado, o servidor público estadual, federal, exército, militares, etc. Ou eventualmente convênio com Isso empresa. Não é necessariamente financiamento imobiliário? Não necessariamente, era um crédito de uso livre. E aí, naturalmente, certo. Em função da garantia, a taxa era muito mais baixa do que qualquer outra linha de crédito, como ainda é. A garantia é a folha do aposentado, do funcionário público. Exatamente. E aí, quando eu digo, olha, poxa, pai e tal, peraí, eu tenho que fazer uma faculdade também, preciso, né, ter alguma condição de prover uma vida melhor também. E aí, voltei para Juazeiro para dar sequência na faculdade. E aí fui com meu irmão, aí já fui com minha esposa, a irmã da minha esposa, que somos 2 irmãos casados com 2 irmãs. É a chamada economia de sogra. Funciona bem. Um beijo pra minha querida sogra, é uma segunda mãe. Economia de sogra, funciona bem. Diga aí, cara. Não pode brigar. Não pode brigar, porque senão complica. Embola tudo. Antônio, vem diz uma coisa. Peraí. Sua esposa, quando teve filha, ela tinha quantos anos? 18. Os 2 com 18. 18. E a irmã dela, quantos anos? Os 2, 16. E aí eles já eram... eles já eram namorados e tal. Aí a gente foi pra Juazeiro. Quem ficou primeiro com quem? Não, eu sou mais velho. Amigo, eu abri o caminho, né? Ele veio, ele disse que não, porque calma, campeão. Eu abri o caminho, você veio depois. Tudo bem, que você tinha seu charme lá e tudo, mas eu fui primeiro. E, enfim, mas ele fez o caminho dele lá à parte.
E meu sogro, coitado, tem muita paciência até hoje com a gente. Mas aí, Brunão, a gente foi para Juazeiro e aí a gente começou, coisa de, parece piada, né? Garagem de casa virou escritório. Perfeito. E aí Foi todo mundo para Juazeiro? Isso. E minha sogra acompanhou. Minha sogra acompanhou para dizer o seguinte, cara, esses meninos, pô, isso aqui tem tudo para dar errado. Você imagina, um casal com um bebê de 1 ano, um casal de 18 anos, aí vai o outro irmão com 16 e minha outra filha com 16, porque meu irmão foi para estudar também, para fazer o preparatório, para fazer a faculdade. E fomos 4 adolescentes para começar a vida numa cidade a 300 km de distância. Aí, trabalhando. E aí a gente, na garagem, a gente começou a dar sequência no trabalho. Moravam os 4 juntos? Sim. Aí eu pegava no sol lá de Juazeiro da Bahia, quem nunca foi a Juazeiro Petrolina, que imagine 40 graus no mês de outubro, 40 graus, e aqueles terninhos de R$200, super quentes, e eu botava o terninho, atravessava minha bolsa e ia visitar as lojas para poder subestabelecer aquelas lojas de outros correspondentes subestabelecidos para venderem por meio da nossa empresa. Porque aí a gente ganharia mais volume, escala e negociaria melhor e tal. E assim foi. Isso era uma representação de vários bancos? De um banco? Isso, aí começou com tal, enfim, os principais players do mercado. Aí você enfim. montava uma proposta melhor para a situação daquele cliente e tal, dependendo de cada banco. Perfeito. Exatamente. Aí você tinha, dentro daquele mix ali, você ia enxergando que de fato funcionava melhor para cada cliente. E às vezes tinha uma especificidade, uma funcionalidade que dava mais conveniência para o cliente, desembolsava uma ordem de pagamento, por exemplo, em uma determinada agência, que naquela outra cidade não tinha. Então você precisava ter um pool ali de bancos. Nada fixo, só comissão. Nada fixo, não vendeu zero. Todo mundo na base do esforço mesmo, da relação total. E o curioso é que a gente começou a cadastrar esse pessoal e eles, esses corretores, agentes autônomos, eles trabalhavam ali na segunda, terça, quarta-feira e eles ficam, né, normalmente com a maior parte do resultado, porque são eles que trazem o negócio, né? E aí o sujeito trabalhava segunda, terça-feira, aí na terça-feira o cara chegava lá no escritório, ganhava a comissão dele e dizia, já trabalhei demais, final de semana, vocês trabalham demais, tá? Vou embora. Na gozação mesmo. Eu digo, tá bom, você tá certo, né? Só que aí o nosso negócio era tentar dizer, não, vamos ralar e criar escala aqui, volume, 500 mil, 1 milhão, 2, 5, 10, para tentar em algum momento galgar um passo adiante. E aí montamos umas lojinhas também ali no entorno e começamos a anunciar na TV Globo local, né? Toda poderosa, Globo, enfim, tanto do lado da Bahia quanto do lado de Pernambuco, depois em Feira de Santana. E ali foi um acerto, acertamos a mão na comunicação. Você imagina... Qual era o nome, Túlio? Vida Nova, o nome dessas lojas. Vida Nova. Começamos como Vida Nova e ainda existem essas lojas todas como Vida Nova hoje. Túlio, me diz uma coisa, velho, porque eu tô cheio de perguntas assim. Vai, deixa manda. eu ir puxando. Só para você ter noção, você falou aí de 10, 20 milhões, 10, 20 milhões emprestado. Isso. De recebível. Isso. Vamos lá, só para ter uma noção assim de big numbers assim do business, como funciona esse business que eu não conheço. Uhum. Por exemplo, você tem 10 milhões de recebível, 1 milhão de recebível, para arredondar, 1 milhão de recebível. Quanto isso gera de receita para você, no caso? Gerava, assim. Ao longo do tempo 0,0. Isso, ao longo do tempo variou muito, porque imagine o seguinte... você teve ao longo do tempo momentos em que foi 2, 3, 5, 10, 15, 20% de acordo com o spread da operação, né? Ou seja, quanto que está custando dinheiro para a instituição, para o banco, Okay. E por quanto que você está vendendo, ou por quanto que você pode vender, no caso, o teto regulatório, né? O quanto que o convênio permite você vender. Okay. E também, efetivamente, por mais que exista um teto, você, naturalmente, tem negócio que você faz com taxa muito mais baixa. Então, qual é a gordura, de fato, que você está operando naquela operação, o spread, a diferença, e o quanto que a instituição está disposta a te repassar. E no nosso caso, né, a diferença, a comissão se ia ser 2, 10 ou 20, ainda tinha um outro elemento na equação, que era a rede de agentes que a gente foi construindo. Quando a venda era nossa das nossas próprias lojas, 100% da receita era nossa, mas a gente tinha todos os custos fixos, aluguéis, salários, impostos e tal. Desses agentes, eles sempre levaram, com todo carinho, com toda gratidão, 70%, 80%, 90% dessa receita. Nós éramos ali um processador, um distribuidor. Então, mas desse modelo B2B, 2% na média, né? 2% na média de tudo que é processado, né? Como se fosse um take rate em cima do que era o volume. Mas não é recorrente. Não, vendeu, ganhou e tchau, vendeu, tem que vender de novo. Exatamente. Porque eu acho que seguro de vida é recorrente, né?
É um comissionamento diferido, né? Pro rata, ao longo do tempo, que é parcelado enquanto a carteira está vigente. Você vende uma vida, né? Que chama. Isso. Vende uma vida, aí você ganha, sei lá, uma comissão de 50%. Isso. Não é isso? Aí depois você ganha desce um para pedacinho. 5%. Aí fica 5% até o cara cancelar. Exatamente. Então, isso passou a acontecer. Aí, fast forward de 2015, a gente ali, sei lá, com 60 lojas e tal, com uma parceria com o pessoal aqui também de Sergipe, com mais ali uns 100, 150 agentes lá na Bahia, no interior da Bahia, veio isso que você falou, que foi o diferimento das comissões. Esse diferimento, esse parcelamento das comissões, foi o seguinte, você imagina que você tinha R$150 de comissão que você ganhava em função de um negócio e você passou a receber R$60. Perfeito. E os outros 90 você passou a receber em 90 parcelas de R$1. Isso aí. Assim mesmo, a relação foi essa mesmo? Isso. E da aí, noite pro dia? Sim, porque foi o regulatório, né? Veio do Banco Central. A instrução é o seguinte, olha, agora os bancos só podem reconhecer a despesa de tal forma, de tal modo que quem pagar acima de X vai ter que reconhecer na contabilidade à vista, e os bancos não queriam reconhecer essa despesa, então passaram também a diferir. E aí, naquele momento, no 2015, foi todo um rebuliço no mercado, porque você imagina, você vendia X negócios a 150 no seu fluxo de caixa, você teve que se adaptar para passar a receber 60 e ter um estoque de remuneração para os próximos 8 anos, 7 anos, 90 meses. Então, revolucionou tudo, mexeu com toda a dinâmica do negócio, mas foi importante. Foi importante porque forçou também a gente passar a ter essa poupança, né? Certo. Ao longo do tempo. Só que teve um freio de arrumação grande nessa história aí, né? O primeiro ano foi muito sofrido para você adaptar um fluxo de caixa de um negócio que não tinha a venda a prazo, né? Prestava serviço, a venda era sempre à vista. E passou a ter venda a prazo. Os bancos criaram alguns mecanismos para ajudar os correspondentes, mas você tinha que lidar com os aluguéis, com os funcionários, com toda a estrutura que você tinha ali, tecnologia para prover e equacionar isso ao longo do tempo. A gente foi dos correspondentes que atravessaram essa tempestade. Né? E depois é aquela história. Sempre depois da tempestade. Por que atravessou? Eu acho que aquela coisa lá do começo, sabe, de deixar para dividir o bolo depois? Vai dividir o bolo depois. Fazer caixa. Eu acho que assim, a gente sempre... Cash is king. Sim, e também a gente sempre foi muito pé no chão, comedido, sabe? Eu vou dar um exemplo, poxa, em 2008, no sertão da Bahia, uma empresa, sei lá, a prefeitura da cidade recebia, sei lá, 1 milhão de FPM, que é aquele pagamento que o município recebe no dia 10, 20 e 30. Tinha pagamentos que chegavam para a gente repassar para os aposentados de um dia de 600, 700 mil reais. Ou seja, era um dinheiro que não era nosso, mas era um teste de inteligência emocional, porque a gente tinha responsabilidade com 17 anos, 15 anos, de pegar aquele dinheiro e pagar aos aposentados. Repassar, ou seja, a gente era o fiel depositário daquele dinheiro. Então, ao longo do tempo, a gente foi muito testado, desde muito cedo, forjado ali a ver... A saber lidar com saber com a soma, ainda que nossa ou que não fosse nossa, e manter ali uma vida simples, frugal, pé no chão, tranquilo, esperando, construindo, né, um histórico para que em algum momento a coisa viesse a frutificar. Depois dessa passagem do 2015-16, que aí foi essa questão do diferimento, foi bom porque essas nossas empresas que não tinham planejamento, não tinha visão justamente de acompanhamento da produção, de performance, de sazonalidade, de ter uma retaguarda financeira, passou a ter um valor, que era o quê? O quanto que tinha a receber. Só que aí, Brunão, o que aconteceu? Os bancos não queriam também que as empresas parassem de produzir. E aí o banco chegou assim, olha, sabe essa comissão que você tem a receber? Eu te empresto. O dinheiro eu te adianto. Meu Deus do céu. Aí você se alavancava em cima da comissão que você tinha para receber, entendeu? Juros. Sim, e aí se você tinha os 60 com mais 90, ou 90, diz, eu te dou 50 pelos 90, então o banco ganhou em cima do cliente e ganhava em cima da gente também. Mas tudo bem, fazia parte do negócio, a gente precisou daquilo. Isso é um business difícil, né? Você tem que calibrar pode mudar muito. Muito. E o regulatório mexe, o governo mexe na taxa, o Banco Central altera uma regra, a instituição tem um problema de captar recurso, ela muda a condição de remuneração. Então é um negócio muito dinâmico e você tem que estar em estado de alerta o tempo todo. Tem gente que diz que quem ralou nesse negócio 20 anos já tem 40, porque rodou com muito pneu murcho, né? Rodou muito pneu murcho, ou seja, os 20 valem por 40 de serviço. Aí o sujeito é cheio de problema de saúde e não sabe por quê. Ou psicológico e tal, mas toca o barco. E aí, Brunão, na medida que os bancos foram amadurecendo essa relação com
com os prestadores de serviço, com os correspondentes, você imagina que quanto mais o negócio amadurece e passa a ter regulação e passa a ter controle necessário, também acaba atraindo outros players, outras instituições que são mais sérias e que também têm um maior poder de barganha para entrar naquele jogo. Enquanto era um negócio meio bagunçado, sem regulação, os grandes bancos também não queriam nem operar por meio do canal correspondente. Certo, entendi. Pergunte? Não, eu vi que você ia fazer. Entendi. E aí, o link. E aí, na medida que o negócio começou a ficar mais organizado, teve mais competição. Quanto mais competição, mais concorrência, mais a margem aperta. Mas também mais oportunidade, não? Sim, também. Quando é uma operação chancelada por grandes bancos, grandes instituições, traz mais volume, digamos assim. Sim, porque também você tem uma placa muito bacana. Imagina, você fala, eu sou correspondente do Banco Itaú, do Bradesco, né? São instituições do Safra, instituições que têm, né, uma reputação e tal. Com certeza. E também ser credor, né, daquelas comissões a receber. Isso aí deu uma estrutura pra gente. Só que aí, meu amigo, apesar da gente já vir colocando essa coisa da tecnologia em evidência para poder alcançar mais gente, naturalmente que o banco tem um poder de barganha muito maior, uma relação completamente assimétrica. Então, você imagina que você está colocando o cliente na instituição e em algum momento ela percebe que diz, opa, não preciso mais do correspondente, eu vou falar com o cliente diretamente. Porque você imagina, por que ele vai ficar pagando comissão para a gente direto, a partir do momento que num pós-pandemia, aí avança a pandemia, essa instituição... Você já está aqui na pandemia. Aí eu já fui de 2015, 16, 17... a gente começou a digitalizar o negócio, começou a transformar a empresa numa escala, numa sales tech, enfim, que tinha ali todo mundo plugadinho na plataforma, tudo por API, ou seja, menos funcionários, mas com capacidade de processar um volume maior, sempre... A galera podendo contratar online, digital, mobile e tal. Exato, os correspondentes todos, muito bem. Só que aí, o fato da gente ter... O cliente não. O cliente também, por meio dos mecanismos das próprias instituições. Certo. Mas veja que nesse momento o nosso público eram aqueles, 300, 400 agentes que se plugavam aos bancos, 400 empresas e tal, aos bancos por meio da nossa. Perfeito. Então nós éramos um hub que precisávamos consolidar esses 14, 15 bancos numa experiência única para esses agentes. Sempre consignado. Sempre consignado. Ali, um pé aqui, acolá de um segurozinho e tal, coisas no ecossistema ali do consignado. Pois bem, só que a gente correu muito na digitalização do negócio e aí veio a pandemia. No que veio a pandemia, grandes players, processadores como nós, correspondentes como nós, tiveram dificuldade de operar na pandemia, porque estava todo mundo muito no meio físico ainda e a gente já estava com todos os processos dentro de uma plataforma digitalizada. Então, quando veio a pandemia, a gente saltou de 300 para 1.500 agentes. Aí a empresa processou 1 bi no primeiro ano, 1 bi no segundo ano, deu outro patamar de negócio. Só que aí... Isso, as famílias todas já mergulhadas no negócio. Não, mas nós 4 trabalhamos juntos desde o primeiro ano. Os outros 2 vieram ali talvez 2 anos. 4 irmãos. Sim, os outros 2 vieram 2 anos depois. Com 15 anos, o terceiro já trabalhava, o outro com 14 também. A família vive disso. Se acabar, a gente vai pra roça. Entendeu? É todo mundo ralando junto já nessa pegada de 20 anos. Da porra do seu pai e sua mãe, viu? Para segurar, e você imagina, né, que 4, a gente compartilha de valores, se não todos iguais, muito parecidos, mas são naturezas e personalidades muito diferentes, né? É natural, a obra da criação. E aí, você imagina que no momento que veio o pós-pandemia ali, que a gente estava pronto, que ampliou a base e tal, teve aquele momento em que muita gente acompanhou, principalmente quem está no mercado de mídia digital, marketing digital e tudo, que foi uma bancarização em massa em que... Certo, ok. Inclusive, muitos influenciadores divulgaram contas digitais. Perfeito. E aí, para um desses bancos, a gente fez um trabalho muito grande e em 90 dias, a gente montou uma rede de 20 mil afiliados que venderam 500 mil, abriram 500 mil de contas correntes em 90 dias. 500 mil de diferentes brasileiros, em 90 dias, abriram a conta corrente nesse banco. 90 dias. 500 mil de pessoas. E aí, o que aconteceu? Pô, a gente ficou feliz pra caramba, você imagina. Porra, um case gigante, era o maior player do banco e tal. O banco tinha orçado fazer, 1 milhão de contas o ano todo e em 90 dias nós tínhamos feito 50% da meta. Só que aí veio também, a gente extraiu o resultado disso, né, daquele esforço,
ficou ali o dinheiro parado e a pergunta, mas o banco está gastando e investindo nisso, está todo mundo abrindo conta e vai ficar no celular do cliente, o aplicativo, o dispositivo. No dia seguinte o banco, plim, contrate aqui seu empréstimo. Óbvio, a gente estava vendendo o relacionamento e colocando ali o cliente dentro da instituição, que estava pagando por isso, tudo certo. Só que aquilo era do ponto de vista estratégico, era uma ameaça iminente. Porque, veja, a gente na condição de originador, né, de promotor, entregou tudo, acabou. Dali o banco podia fazer o que quisesse. E a gente disse o seguinte, olha, não gasta esse dinheiro, não. De novo, deixa o bolo crescer, sabe? Vamos deixar o bolo crescer. A gente foi pegar esse resultado. E aí, não tem problema nenhum falar. A gente pegou ali, era 5 milhões o resultado que deu. A gente disse, vamos montar o nosso negócio financeiro. A gente precisa fazer alguma coisa ali. Ali foi junho, julho de 21. A gente separou esse recurso, começou a desenvolver um mínimo produto ali que fosse viável para atender uma oportunidade que a gente interessasse. E naquele momento estava começando a ganhar popularidade. Um mínimo produto de quê? O mínimo produto viável, é uma terminologia do ponto de vista de tecnologia para dizer o MVP, né? Aquilo que funciona que para de pé. A gente escolheu uma operação de crédito que estava começando a ganhar corpo, que era a antecipação do saque aniversário do FGTS. Que massa, velho! Isso aí. Velho, tava começando. Peraí, pô, deixa eu respirar e dar uma risada. Tava começando. Que foda, velho. Como é que a gente não tem... Como é que seu Chico diria pra essa tirada dele? Sei lá, meu irmão. Meu irmão, eu tô tão compenetrado na história aqui, porque, meu irmão, parece que eu venho criando as cenas, pô, dos irmãos, tá ligado, velho? Que foda, velho. Desculpa o termo aí, YouTube. Não, algoritmo da peste. Não cancela a gente, não. Cancela não. Ele tá gostando também. Caralho, velho. Que do caralho, velho. Que massa, brother. Vocês quantos anos, hein, velho? Ali a gente... 30. Você tinha 30? No 21, né? Tem 3 meses, né? 32, 30, 28 e 26, né? A gente já tava ali com 16 anos no negócio. Deixa eu dizer um negócio. Mesmo, eu tô curioso pra cacete pra conhecer seu pai e sua mãe, velho. Eles estão no interior agora. Meu pai deu uma caidinha por conta de saúde e tal. Que criação da porra. Tem um dos caras que eu mais aprendo, assim, infelizmente eu convivo pouco, queria conviver mais, né? Mas a agenda é uma loucura. É o pai de Davi, é um cara que... Ele me disse uma vez assim, meu filho, você conhece um homem observando o filho dele. Opa! Você conhece um homem observando o filho dele. Observe o comportamento do filho, a criação do filho, como o filho se expressa, como o filho fala, a educação do filho, que você vai começar a entender que é um cara, rapaz, que... Boa, vou carregar essa. Qual o pai de Davi? Gegel? Não, é Eduardo. Tá bom. Achei que era Eduardo Davi Barreto, da Santa tá Maria. Tá bom. Velho, que incrível. Meu irmão, vocês botaram 5 milha no bolso... E montaram. Na verdade, a gente pegou 100% digamos assim, do super case que a gente tinha colocado, né? Que tinha sido talvez a grana mais rápida que a gente talvez tenha ganhado no intervalo de tempo ali. E disse o seguinte, cara, vamos dar all-in agora. Vamos dar uma aposta total. Vocês montaram a instituição financeira de vocês. Assim, o passo a passo disso é o seguinte. Você tem o advento, a palavra fintech cabe muita coisa, né? Mas basicamente você se constitui fintech, normalmente você dá um primeiro passo que é o quê? Você monta um produto digital, financeiro digital, e você normalmente usa talvez uma licença bancária de uma outra instituição que faz isso por meio de um serviço de bancarização que normalmente é chamado de Banking as a Service, né? Ou seja, você subloca uma licença bancária de outra instituição para poder você dar corpo e dar legitimidade para o seu negócio financeiro. Ou seja, aquela instituição tem autorização do Banco Central para fazer um contrato de empréstimo e dizer, olha, Túlio tomou emprestado daqui dessa instituição financeira. Só que essa instituição, na verdade, está usando recurso de um fundo de investimento. Então, o que foi que a gente fez? A gente teve que ir para o mercado de capitais, pegar os 20 anos nossos, 16 anos que a gente tinha na época de trabalho, e esse dinheiro inicial aqui deu o seguinte, gente, olha, tá aqui, a gente tem 16 anos de negócio, a gente conhece esse mercado, nossos indicadores são esses. Pitch total. E a gente vai construir um negócio, o produto tá ficando pronto, e nós queremos colocar um fundo de pé aqui para poder comprar esses empréstimos que nós vamos fazer.
Túlio, eu vou fazer uma pergunta até com vergonha, porque realmente é um mercado que eu não entendo nada. Manda. Mas tem um quê de venture capital aí? Não. Tem... Na verdade é o seguinte, é um mercado de crédito estruturado. O venture capital, naturalmente, seria aquele recurso de capital de risco que alguém investe um seed money na empresa para poder tentar multiplicar no tempo. Ok, certo. Nesse caso, nós fomos o seed money de um negócio, certo, né, que alocou esse primeiro recurso como lastro financeiro. Para emprestar para a turma, para antecipar o FGTS da turma. Exatamente. Então, Certo. você tinha um dinheiro aqui que era a garantia da perda. A gente foi para os investidores e disse, ó, o que acontecer primeiro, quem perde sou eu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mas esse tipo de empréstimo, ele não é de baixo risco, não? Total, porque você imagina, do ponto de vista também da arrecadação. O FGTS pode sacar no aniversário, é? Isso. Aí, o que é que consiste na prática o produto, né? Com a lei que aconteceu ali no 2020, permitiu que o trabalhador passasse a sacar e pudesse alienar, ceder em garantia. Então, o que é que aconteceu? Ele não é que cedeu em garantia, ele cedeu em pagamento dos empréstimos. Então, quem faz essa antecipação, no mês do aniversário, dependendo do tamanho do empréstimo que fez, digamos, tinha lá R$1.000 para receber. E a gente, no nosso negócio, ficou com 200. A Caixa Econômica paga os 200 para a gente e os 800 da diferença para ele. Então, a gente tem a certeza de que a Caixa Econômica vai pegar aquela parte do dinheiro e repassar para o fundo que a gente constituiu. Então, na prática, o que a gente fez nesses fundos foi montar uma espécie de uma tesouraria de banco, uma tesouraria sintética de banco, que nada mais é do que o quê? Você tem... O que é um banco? Certo. É um capital social que tem ali, que com base numa licença bancária se alavanca com dinheiro de depósito dos correntistas. Como eu não tenho correntista, então eu tenho que buscar investidores que colocam dinheiro nesse fundo na expectativa de receber um retorno sobre esse capital. Certo. Lógico que eu tenho que pagar para eles um juros menor do que o meu cliente me paga, porque senão eu teria prejuízo. Então, o nosso trabalho é equacionar, cada vez mais buscar um investidor que cobre menos juros, para poder a gente cobrar menos juros dos nossos clientes. E vocês entraram no mercado que estava se iniciando ali. Exatamente. Uma oportunidade absurda, diferente do aposentado lá, que tem 200 anos. milhões de pessoas Isso. emprestando para aposentado. E o curioso é que a gente estava talvez ali no terceiro mês representando uma instituição, e a gente cresceu muito rápido nessa instituição, vendendo saque FGTS para eles, e essa instituição começou a querer conhecer quem eram os nossos agentes e querer cadastrá-los diretos, querer se aproximar deles de um jeito que ficou estranho. E aí a gente percebeu o movimento e disse, não, a gente entende que a responsabilidade aqui é nossa e tal. A relação meio que azedou depois, mas hoje a gente vende mais do que essa instituição. Entendeu? A coisa progrediu de um jeito. Umas voltas meio malucas velho. Da vida. E aí eles velho. saíram do negócio aí desde de janeiro do ano passado, recuaram e tal. Lógico que são gigantes. Mas nesse produto especificamente a gente... E aí foi aí que nasceu o iCred. Isso. No finalzinho de 21 o produto começou a ficar pronto. Em janeiro 22 a gente colocou de pé. E aí a gente começou a distribuir. E daí aí veio... O número foi crescendo, de agente 3, 5, 10, 20, 35, 40 mil agentes. Aí tem cliente, 40 mil Vendendo agentes. FGTS ou tem outros produtos? Tem hoje? INSS também já, desde o começo. Antecipação do INSS. O consignado convencional, Okay. Ah, né, ok. que você debita do contra-cheque e tal. E por que esse posicionamento tão... falando de marca, assim, a percepção que eu tenho é um posicionamento muito voltado à tecnologia, à escala e tal, por conta dessa base tecnológica que foi construída lá atrás? Sim, e também porque é o seguinte, você imagina, é um mercado extremamente disputado. Do outro lado, você tem players que são gigantes do ponto de vista econômico. A assimetria econômica é muito grande. Certo. Então, a única arma que você tem para romper essa barreira é a eficiência. E só tem como ser mais eficiente do que eles por meio da tecnologia. Então, se a gente tem 15 pessoas num time de tecnologia, os caras têm, 500, 1000 pessoas. O custo deles é muito maior do que o nosso. Então, a gente tem que ser muito enxuto, muito orientado à eficiência, muito focado para poder prover uma experiência para o cliente e para a nossa base de agentes mais fluida, mais intuitiva, mais fácil, mais rápido e ser mais competitivo. Então, ou era pela tecnologia ou não tinha como você se diferenciar. Perfeito. Né? Então, essa foi a abordagem. Lógico que isso vem junto com, nessa vivência de correspondente, estando do outro lado do balcão, a gente também sente a dor de quem esteve do outro lado. Então, eu e meus irmãos e nossos partners e tal, a gente enxerga como que é ser um correspondente. Então, a gente
prover para aquele correspondente, que até pouco tempo atrás Perfeito. éramos Ok. nós, uma linguagem diferente, uma abordagem diferente, um posicionamento, um modelo de negócio, um modelo de remuneração, de parceria, de acompanhamento, de curadoria, que a gente criou uma comunidade. E aí, na comunidade, aí você tem um negócio diferente. Porque o bancão, ele tem um grupo de correspondentes, a gente tem uma comunidade. Então, quando você vê, com o advento dos grupos de WhatsApp, quando alguém fala da iCred, rapidamente alguém vem lá e defende, ensina, orienta. Então, é como se a gente tivesse criado uma base de embaixadores que a gente não tem custo por isso, só em prover o serviço, né, com transparência, buscando melhorar as soluções. E aí virou um viral assim de boca a boca, porque a gente não faz propaganda para atrair esses novos parceiros. Eles que buscam essas empresas, eu quero a iCred porque eu ouvi falar, porque alguém me disse que é bom e paga melhor e é mais rápido. Ter se colocado do lado de ser o provedor daquilo que a gente durante 16, 17 anos sugeria, pedia, encaminhava e ninguém ouvia. Não por falta de interesse, mas porque as instituições são muito grandes, né? São grandes transatlânticos ali, eles demoram de se movimentar. E uma empresa com, sei lá, 50, 60 funcionários toma uma decisão muito mais rápida, né? Os caras têm 50 produtos para trabalhar, a gente tem 2. Então, lógico que tem um desafio, que é... vai ter 10 produtos. Pô, quando tiver 10 produtos, você vai ter que ter um trabalho melhor para estar inovando e estar sempre à frente desses 10 produtos. Mas também a ideia nossa não é sair fazendo de tudo um pouco, porque a gente tem que fazer muito bem feito poucas coisas é melhor do que fazer meia boca muitas coisas, né? Então, esse tem sido o caminho que a gente tem trilhado aqui e até então tá frutificando. Alto nível. Selo episodião. Nem terminou e eu já tô ficando Embasbacado. embasbacado. Saber que embasbacado é com M, porque tem gente que escreve com N, né? Ou é ENB. Sei lá, meu. Comecei com inoxidável. Irmão, que... Bicho, eu vou começar a fazer umas perguntas loucas assim. Manda. Estamos chegando aí no finalzinho do episódio. Ô, bicho, me diz uma coisa. Você aprendeu a falar bem assim? Onde? Não, pra comer, né? Pra sobreviver, não. Esse bicho é vendedor valendo, pô, vendedor na veia. A gente tem que convergir, né? Você imagina que com tanta competição e com tanta... Tem um aspecto também que é o seguinte, né? A gente fez um movimento que é os nossos concorrentes, os nossos antigos concorrentes hoje vendem com a iCred. Não digo que vendem pra gente, porque não enxerga essa hierarquia vertical, mas vendem com a iCred. Então, você converter... A iCred quanto plataforma, Isso, enquanto então, ferramenta. Assim, você digamos. converter um concorrente num prestador também de Só ter serviço... gogol. Tem que, ao longo do tempo, também não ter pisado no calo de ninguém, não ter sido, né, desleal com ninguém, ter jogado limpo, ter construído, né, um trabalho pé no chão e tal, para não também sair coletando desafetos por aí. Então, em certa medida, ter sido cuidadoso na caminhada fez com que na hora que a gente estava pronto, com a cabeça certa, no lugar certo, na hora certa, com a ideia certa, com as pessoas certas, quando a gente se propôs a fazer isso... a gente foi bem recebido, sabe? Porque é um mercado que tem muita concorrência, os principais players eles também se degladiam ali no dia a dia, né? Talvez o terceiro jamais venderia se o produto fosse uma iniciativa do primeiro ou do segundo, entendeu? Mas como a gente veio outsider e outlier, não era dos Big Five do jogo, então isso meio que a gente, não, esses meninos aí, não tem nada não, vamos fazer aqui, traz eles pra cá, são uns meninos bons e tal. Então meio que encaminhou. E aí a coisa decolou. E quais são os próximos passos, assim, Tulhão? Eu diria que, sem dúvida, pela métrica, a gente vai chegar no final do ano com a carteira de ativo talvez maior do que a principal instituição que tem aqui no estado. A carteira de ativos de crédito pessoal, nessa linha de crédito com essa natureza, em dezembro, será maior do que o da maior instituição aqui do estado. Por exemplo, isso vai requerer naturalmente que a gente também tenha uma estrutura também de governança e de captação. A governança tem. Agora, existem passos do ponto de vista do regulatório, de Banco Central, que a gente precisa seguir ainda. Não são
indispensáveis para a gente agora, mas são necessários para os próximos passos, entendeu? Porque a coisa vai ganhando um corpo e a demanda de capital que vai pedindo, chega uma hora que você não consegue mais fazer o lastro, que é a garantia daquele mínimo, aquela primeira perda. Porque para todo dinheiro que você capta, você tem que colocar ali o que seria a subordinação, né? O recurso que é a primeira perda do negócio. Se acontecer alguma coisa de errado primeiro, quem perde somos nós. Depois é quem perde o investidor sênior, vamos dizer assim. E aí, na medida que o negócio for evoluindo e está caminhando, vai exigir uma outra inteligência de captação, que é como o banco faz. Você abre o aplicativo e toma um CDB do banco. Aí aparece lá banco tal, paga 110, 105, 115 e tal. A gente vai estar ali, logo mais, com o nosso papelzinho ali sendo vendido também. Hoje, qual é o seu papel no negócio, assim? Eu diria que primeiro eu sou um vendedor. Como o nosso colega aqui, na outra... Acompanhei o outro episódio aqui sendo gravado, tive o acesso e vi falando, poxa, tinha que aprender a vender. A gente vendeu tudo, sempre vendia primeiro o produto que alguém fez. E aí a gente já sabia o caminho de vender, então o papel hoje é vender. Mas eu divido com meus irmãos e com os outros heads da empresa algumas funções. Hoje eu toco a estratégia do negócio, né? Eu tenho o Thiago, que é o CTO, que faz toda a parte de tecnologia. O Júlio, o mais novo, toca a parte corporativa. O Pedro está na outra empresa, na promotora, toca 30%, 40% da venda, ele que toca com o time comercial. E aí tem as outras lideranças, né, que toca operações e tal. Eu faço, como eu comentei, né, vou agora amanhã para São Paulo para reunião para captar mais recursos, né, para decidir de onde que vem o próximo recurso, a que preço, negociar condições melhores, para a gente alcançar mais clientes com competitividade. Porque banco é compra e venda de dinheiro no final do dia. Quanto que você paga e por quanto que você compra e por quanto que você vende. Parece algo muito sofisticado, mas não é. E aí, lógico, tem que ter toda a diligência, o cuidado e o zelo para garantir que você está fazendo um trabalho correto. Você citou aí esse número de 5 milhões de clientes que passaram pela plataforma. E tem um aspecto que não está nem aí, que é a questão do NPS, que acho que muitas empresas medem. Perfeito. NPS, nível de satisfação e tal, que é de uma escala de menos 100 a mais 100. E a nossa briga, a nossa obsessão é ficar no 90 mais, que é um negócio, muito difícil 90 mais. Difícil. A gente fica ali no 88, no ano, desde o começo a gente está com 90, esse ano a gente está com 88, porque a base cresceu um pouquinho. Mas se você rodar em serviço para ir atrás de NPS 88, 90 é muito raro. E é auditável. Quem quiser bater lá para ver como é que faz. A gente está aqui em Aracaju também e está convidado para conhecer lá a operação. Tulião, uma coisa que eu aprendi na minha vida é que existem 2 tipos de pessoas. Aquela que é estimulada pela cenoura na frente e outra que é estimulada pela cenoura atrás. Você é que tipo de gente? Essa pergunta capciosa. Eu sou de Salvador, primeiro eu já ia começar dizendo lá ele. Né, Ricardo? Já ia dizer lá ele. Ainda bem que você falou, porque eu ia falar por você. Lá ele. Pois é. Veja, eu tenho um perfil mais agressivo, né? Então, sempre que eu me vejo numa situação em que eu tô começando a ficar confortável, eu começo a fazer mais compromisso pra estar sendo pressionado, entendeu? Lá ele de novo. Mas assim... Esse bicho é um lorde, velho. É um lorde inglês, sangue azul, pô. Não, pô. É pra tentar... Eu começo a fazer mais compromisso para me sentir pressionado. Porque é o seguinte, vocês... Opa, tá chegando, calma aí, entendeu? E bora. Pra correr mais, assim, os outros... Nós somos 4. Lógico que tem 2 ali que são mais conservadores, eles são mais movidos pelo próximo... alguém tem que colocar o próximo desafio. Eu prefiro dizer o seguinte, cara... me comprometo, digo, agora vamos fazer, por exemplo, a gente teve uma entrevista na Exame, que é um portal gigante, no final do ano nós vamos fazer 2,5 bi de carteira. Cara, por que você falou isso? Porque dá pra fazer, e agora a gente tem esse compromisso e tal. Então, liga pra a instituição tal, diz, ó, vamos vender, toma lá 500 milhões que nós vamos emprestar 500 mais 500. Cara, mas vai, dá pra fazer, se o mercado tem esse mercado. Você tem 260 bi de carteira de INSS, que se retroalimenta 8 bi por mês. Aí você tem mais 300 e tanto de crédito ao funcionalismo público. No FGTS tem mais 150 bi tomado, que é 2 bi por mês. Então, o quanto que já movimenta, é só a gente dizer o seguinte, se a gente hoje tem 6% do público, de todos os 44 milhões de trabalhadores que existem no Brasil hoje, 26 milhões
já acessaram, são optantes, e a gente tem 6% de penetração da base de clientes a nível optantes. Brasil. Ou seja, de cada 100 pessoas, 6 já fizeram alguma operação com a gente. Cara, se a gente for para 10, não é tanta coisa assim. E a gente vai precisar desse recurso. Então, a dinâmica que eu tento imprimir com o nosso time lá é o seguinte, cara, vamos fazer, vamos nos comprometer e vai acontecer. Naturalmente, tem pessoas que nos cercam para desenvolver isso na forma de cronograma, planejamento, desenvolver os projetinhos, porque também só palavras soltas, né, não constrói nada. E relação. Eu sou, provavelmente, junto com mais 2, eu chego na empresa, deixo os meninos na escola às 6 da manhã, 6h20, 6h30 eu estou na empresa e saio 7h30, 8 horas da noite. Então, todo dia. É o primeiro a entrar e o último a sair. Não tem outro jeito. Se alguém souber outro jeito, me ensina que a patroa vai ficar mais feliz. É por aí. O lance de ter filho com 18 anos te ensinou a criar esse compromisso e tomar pressão atrás, né? Acho que sim. Seus irmãos tiveram filhos cedo assim também? Não. Foi depois. O Thiago já foi um pouco, já uns 24, 25, que é novo pra caramba. O Pedro veio ter já com também uns 27 já depois, e o Júlio agora também já com 28, ou seja, já 10 anos depois, né? E outra coisa também, né, Bruno? Com a estrutura, né? Eu brinco com o meu irmão, é o seguinte, meu primeiro transporte, foi uma motinha ali e tal, um carrinho foi um Escort XR3 de 93, bem já repassado e tal. Os meninos já tiveram, né, uma condição melhor, porque chegaram à maioridade numa condição melhor. Mas são todos... a pergunta que você fez em relação à paternidade, acho que sem dúvida, né, muda o jogo completamente. E eles também, os meus irmãos também, na medida que se viram também na paternidade, em grande medida, por mais que o exemplo move, né? Mas virou ali a chave da responsabilidade, com certeza. Também, né? Todos queriam ser bons pais. Que episódio massa, viu, Garninho? Né? Concordo demais, cara. Eu acho que o lance da cenoura... Eita, ele focou na cenoura, ó, Bruno. Mas, veja, a cenoura na sua vida veio muito cedo. É verdade. Eu acho que isso, meu irmão, liga uma chave ali, mas também a sua criação. Sim. A forma como você foi criado, nitidamente você teve uma chave de responsabilidade na sua família sendo alimentada durante muito tempo ali. Sim. Seu pai deve ter tido, o seu pai e sua mãe. Sim. Né, você disse que eles estão juntos até hoje. Então você teve um núcleo familiar muito unido desde cedo. Então você viu, você ouviu muitas coisas desde cedo. E isso foi moldando você desde cedo. A responsabilidade que você... O cara pode até pensar assim, com 18 anos ele não teve responsabilidade. Sim, meu irmão. Acidentes acontecem. E que bom que acontece. E no seu caso foi bom demais. Foi. Foi sim. Eu brinco, minha esposa ela ia embora, né? Na época era namorada, ela era o final do ensino médio, ali no terceiro ano, ela ia para São Paulo. Eu brinco, eu dei um golpe da barriga ao contrário, porque eu não queria que ela fosse embora. Eu não queria que ela fosse embora, eu fazia até pedido, promessa, ela não vai embora, ela queria ir embora para São Paulo para fazer a vida dela em São Paulo, porque no interior da Bahia não tem tanta oportunidade. Por mais que eu estivesse trabalhando ali, eu não tinha 18 anos, eu não tinha um plano de, ela vai embora, não, vou pedir ela em casamento. Não, uma coisa, não tem problema nenhum em dizer isso, uma coisa aconteceu em função da outra. No momento que ela disse, estou grávida, eu digo, vamos fazer do jeito que, primeiro, né, você é a mãe, vamos fazer do jeito que você decidir, mas por mim a gente casa. E aí estamos aí. Ela já disse, você vai ter que me aturar aí, vai ter que me enterrar e tudo aí algum dia, né? Porque vamos até o fim, né? E aí acho que tem um elemento de família muito forte, né, nessa relação. Porque eu tô falando aqui, eu só falei da parte boa, né? Só falei da parte boa. Já teve muitos momentos de crise, de baixa. Já teve, na crise ali do subprime que teve dos Estados Unidos ali em 2008, foi um momento muito difícil. Depois teve ali em 2010, 2011, que eu lembro de uma sexta-feira muito difícil, onde na sexta-feira todo mundo honrava ali as contas e tal, e eu tirava R$30 para dizer, vamos fazer um lanche aqui e tal, enfim, sabe? Aquela coisa, meu final de semana era bem apertado mesmo. Então, e meus irmãos também, na mesma pegada. Então não teve ninguém que saiu diferente, assim. Então a gente ralou e sofreu muito junto,
Então, foi construindo um nível de confiança e de coesão. Esse final de semana temos R$30. Nesse nível, assim. Pagou comissão de todo mundo. Isso aí. Não, sobrou 100, tu você manda 20 aí pra mim, me vira aí. Desse jeito, cara. E isso molda, né? Vai moldando, vai construindo um nível de confiança, entendeu? É lógico que depois da tempestade vem a bonança e tal, enfim, mas isso faz com que também hoje a gente, tipo, não sei o que, não deslumbra, cara. Não deslumbra. Estamos começando, sabe? Estamos começando. É agora que vai acontecer, então não deslumbra, não tira o pé do chão, sabe? Segura a onda e tem paciência. Continua atendendo todo mundo, o telefone, um monte de gente que eu nunca vi. Manda mensagem do nosso negócio, né? Manda mensagem no WhatsApp, eu respondo. Quer dizer, rapaz, você tem que aprender a dar vácuo. Eu digo, de jeito nenhum. Como é que eu vou dar vácuo? Tem gente que me manda mensagem, Bruno, e é um consultor. Sabe quando você contrata uma firma de consultoria para vir na sua empresa e achar erro e defeito e tal, que você paga uma fortuna, R$2, R$3 mil a hora? Tem um monte de consultoria gratuita que chega ali. Lógico que você tem um trabalho de separar. Às vezes o cara não consegue se expressar do jeito certo, não consegue dizer o que é que precisa ser feito do jeito certo, mas tem muito valor naquilo. Selecionar, né, as contribuições. Ter humildade para ouvir as críticas, né? Porque assim, eu estou competindo com as 10 maiores instituições do país. E eu digo que quero fazer melhor do que elas. Então, você falou que ia desembolsar em 3 minutos, né? Porque a nossa operação, 2/3 dos nossos contratos de FGTS são analisados e pagos em até 3 minutos. Inclusive sábados e domingos. Inclusive 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, e aí nós estamos falando de, por exemplo... Isso precisa de uma base de processamento de dado absurda e de inteligência da análise, né? Sim, e tem naturalmente um setup de uma configuração de elementos ali que tomam decisão muito rápido, mas é um pouco do que o colega nosso falou, do que a gente acompanhou, de ter uma arquitetura escalável, que você, né, consegue clusterizar ela e colocar em um mecanismo que... aumenta a sua capacidade automaticamente, igual grandes players, igual os elementos que tem, como no iFood, na Amazon, ou seja, elementos de arquitetura e tecnologia que, se eu tiver, por exemplo, 400 mil requisições num dia para obter a simulação, a gente tem capacidade de fazer as 432 mil por dia. E por que 432 mil? Porque é o máximo que a Caixa Econômica deixa a gente consultar num dia. Se deixasse mais, a gente consultaria mais, entendeu? Então, esse é o trabalho que a gente tem feito e a gente está feliz de estar aqui em Aracaju também e está gerando emprego. Começamos ali com 3 colegas nossos analistas. Hoje, esse time de análise já tem 40 analistas, né? Então, que estão ali acompanhando as operações. O time técnico começou com 3, já tem 15. Então, vai gerando também oportunidade aqui e recolhendo imposto aqui também. Fantástico, Bruno Oliveira. Fantástico. Cara, eu tô feliz do Foguete estar sendo uma ferramenta para que mais pessoas saibam da história de vocês. Obrigado. Eu agradeço aqui massa, velho. O espaço e se eu tivesse... Um abraço lá pra turma, mando, seus filhos. Mando sim. Deixei eles há pouco ali na escola para fazer uma revisão. Eu vou já na sequência encontrá-los. Mas essa nossa caminhada aqui para Aracaju talvez tenha uma coisa, de novo, familiar. Minha avó é aracajuana. Eu conheci meu avô em Salvador e ela tinha um vínculo muito forte aqui. Disse, pois, quando em algum momento eu vou voltar para Aracaju, né? E faleceu tem alguns anos, né? E ela era encantada pela Ponte do Imperador ali, né? E ali que foram... A gente lançou as cinzas dela ali. Tenho certeza que onde ela tá acompanhando a gente, tá guiando e tá abençoando ali o caminho nosso. Todos seus irmãos estão aqui? Todos. Na verdade, o mais novo, o Júlio, ainda está em Juazeiro, né, acompanhando, porque ainda tem 80 funcionários lá em Juazeiro, num back-office lá. Né, mas ele está sempre aqui, todo mês ele está aqui com a gente. Semana que vem ele está aí também. Legal. Acho que teremos alguma coisa relacionada a essa beleza da empresa familiar, né? Os desafios e os encantos da empresa familiar, né? O tema do podcast acho que vai girar em torno disso. A gente vai ter que quebrar a cabeça. Ou então, meu irmão, uma fintech formada de cenoura por trás. Boa. Tá vendo que não foi só eu que já pegou a cenoura? Ai, Tulhão, velho. Valeu. Que satisfação, velho. Valeu. Satisfação mesmo. Pô, fiquei muito feliz, velho. Que massa.
Massa, esse foguete é um presentaço, viu, Ricardinho? Fantástico. Rapaz, que massa, velho. Ver umas coisas dessa daqui, né, velho? Da nossa terra. Mano, que massa, velho. Valendo. Foda valendo. Quem é que fala assim? Foda valendo. Foda valendo. Tulhão, queria que você, pra gente fechar aí com chave de diamante, Boa. que você deixasse, pra quem tá começando a empreender, pra quem, aquele jovem que tá no Deslumbrado. calor daquela ansiedade das perspectivas e dos sonhos, né, e dos desafios. Você tem uma frase que seria uma grande lição, assim, que você gostaria de compartilhar? Você, Túlio, assim, qual o seu grande mantra, assim, sua grande lição, seu grande conselho? Eu digo que ainda sou muito novo tem muita coisa para acontecer ainda, mas No RG. No RG, pois é. Mas cuidar, ter paciência, acho que ter paciência no que você está se propondo a fazer. E tem um aspecto que ao longo dessa trajetória toda que fez muita diferença, é cuidar da sua reputação, onde você está inserido, né? Porque tem muita gente que no afã e na ansiedade, como você mencionou, dado que você falou de ansiedade, dar um passo de cada vez, não precisar pisar em ninguém, não precisar tomar aquilo que não for seu, né? Não tem problema nenhum em você ter ambição de crescer, de querer conquistar, mas a reputação precede a sua presença, né? Seu nome está sendo falado em lugares que você ainda não pisou. Então, alguém vai estar falando bem ou mal de você, e num ambiente, qualquer que seja o seu mercado, então, quão disputado ele seja, que a sua reputação que o precede, que abra portas e não feche. Né? Esse é o cuidado que a gente tem tido, e acho que por aí a gente tem caminhado bem. Ricardinho Sá, meu amigo. Episódio. Quantos selos de episódio esse episódio merece? Um caminhão. Um caminhão. 5 milhões de selos. Boa. Turma, sou Bruno Oliveira. Estou aqui com o meu amigo Ricardinho Sá no seu isso YouTube, aí. no seu Spotify. Ah, garoto, com certeza. Puxando a certa, hein? Tá aqui, ó, bonezinho, Pô, que massa. copinho personalizado. Aqui eu não sei o que que você vai fazer, você decide, mas diga aí. Gabi, Tulhão disse que é seu, eu vou pensar, viu? Vou pensar. Certo? Quem vai decidir sou eu e Ricardinho. Seu Eu já seu. decidi. Já? Já decidi. É dela. Não, é meu. Ah, beleza. Mas eu vou dar de presente pra ela. Ai, seu seriguejo, meu Deus, que menino bobo. Abre aí pra gente ver esse copo bonito. Stanley. Porra. Só que agora não é mais Stanley, né, amigo? É iCred. Uso muito. Aí, turma. Lindo Episódio copo. número... Ai, perdi. 67. aí. 5 milhões de selos. Episodião. Cara, que história incrível. Estou Extasiado. em êxtase. Extasiado. Extasiado. Falando sério mesmo, velho. Assim, porque... Sabe aquele sentimento que a gente nunca... Sei lá, quando eu saio de um episódio desse, eu fico com um sentimento que eu não sei nada, sabe? Não, Eu preciso Deixa eu estudar muito, né? Não, ó, sério, Mas sério mesmo. Eu fico esse- pilhado assim. Esse sentimento Estudar eu mais. acho que é muito bom, sabe? Pô. Esse sentimento Estudar é mais, muito bom. aprender mais. Sério mesmo, velho. Obrigado por isso, Túlio. Cara, e fico muito feliz, assim, da gente conseguir construir um episódio tão bacana, tão rico, com uma pessoa que eu tô falando da primeira vez. Prazer foi meu aqui. Pô, que massa, Fluiu velho. bem. Dá um beijo aí na sua turma, um abraço aí pra todo mundo. Deixa comigo. Que massa. Pô, obrigado aí pela sua disponibilidade, né, pelo seu tempo. Afinal de contas, você chegou aqui 4h30 da tarde, não foi? Tamo Estamos junto. saindo aqui 7 horas da noite, gravando esse episódio numa quinta-feira. Turma, sou Bruno Oliveira.
Isso aqui é o Foguete Sem Ré, com um propósito muito genuíno e muito bonito de levar a história de grandes empreendedoras e grandes empreendedores e empreendedoras para você que nos acompanha. Toda terça-feira nós lançamos um episódio novo. Acompanha a gente no Instagram, tem muito corte bacana, muito resumo bacana. A gente tem uma publicação que é muito densa de conteúdo, né, Ricardinho? Que são os grandes aprendizados que tivemos no episódio. Isso. Sem esquecer de compartilhar esse episódio com 2 pessoas que você goste. As 2 pessoas que aparecem primeiro no seu WhatsApp. Beleza? Valeu, obrigado. Tamo junto. Até semana que vem. Fui.